Graça e paz, meus irmãos e amigos que nos assistem nesta hora. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. E desta vez nós voltamos com a Escola Bíblica Dominical. Que alegria podemos estudar novamente a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E nós daremos continuidade, portanto, aos estudos da nossa revista, da nossa Convenção Batista Mineira. E nesta oportunidade será estudada a lição número 6, baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 17. E claro, o nosso professor, diácono da Primeira Igreja Batista em Teoflotone, o nosso irmão Stanislau. E com ele, portanto, a palavra. E que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família, e que neste tempo de isolamento social permaneçamos juntos na unidade do Espírito Santo de Deus, também estudando a palavra de Deus. E que Ele a todos nos abençoe em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos diante dos irmãos para colocarmos e iniciarmos, continuarmos, na verdade, as lições da EBD que nós já há algum tempo paramos e não tivemos a oportunidade de continuar. Paramos na lição de número 5, então hoje nós teremos que conversar um pouco sobre a lição 6, embora seja um tema já bem conhecido dos irmãos, inclusive o texto, mas nós ainda temos aí algumas coisas que a gente pode acrescentar e pode colocar para os irmãos para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse texto, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Aí nós vamos nos firmar nos versos de 10 a 17, só que, é claro, nós vamos ter que buscar anteriormente aquilo que norteia esse texto. Mas a base nossa é dos versículos 10 até o versículo 17, que nós vamos estar lendo para os irmãos aqui o texto e aí voltando então naquilo que nós precisamos conversar com os irmãos em relação a esse tema, que nada mais é que o tema da unidade. Só que nós vamos nos ater muito mais à questão da unidade doutrinária, que é aquela unidade que vai manter o povo de Deus num único caminho, num único tema. Vamos então aos versículos 10 até o versículo 17 do texto que a nossa lição coloca como base, 1 Coríntios, capítulo 1, de 10 a 17. Diz-nos então o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vimos aqui Paulo direcionando aos coríntios um dos problemas que havia na igreja de Corinto, que era essa divisão. Nós vemos aqui claramente no texto que Paulo coloca qual é o principal problema naquele momento vivido pelos cristãos de Corinto. Só que nesses versos, Paulo puxa, na verdade, a orelha de cada um deles em relação àquilo que eles estavam fazendo na igreja. Só que Paulo, ele, na sua sabedoria, antes dele colocar o problema,
Paulo traz então a solução para ele. A solução para esse problema, Paulo coloca nos versículos anteriores ao versículo 10, que são os versículos de 4 até o versículo 9. De 4 a 9, Paulo então lista como deveria viver a igreja de Cristo, para então depois colocar o problema que os coríntios estavam, na verdade, passando. Nesse texto, então, de 10 a 17, nós temos aí também aquela introdução que Paulo dá no sentido de comparar a igreja como sendo o corpo de Cristo. Comparar a igreja com o próprio corpo humano. E nós vamos seguir a mesma ideia de Paulo. Ao invés de nós puxarmos a orelha logo de uma vez, nós primeiro vamos mostrar à igreja a solução para que o problema então não venha a acontecer, para que o problema então seja ao máximo evitado. Então vamos para antes do texto, que são os versos então dos versos 4 até o verso 9, quando Paulo coloca diante dos irmãos a centralidade da pessoa de Cristo. Todos os versículos, do versículo 4 até o versículo 9, Paulo coloca que tudo é em função da ação de Deus, em função da ação de Cristo na vida de cada um de nós e também na vida da própria igreja. Então nós vamos para esse texto, que aí fica muito mais simples nós só fecharmos os de 10 até 17. Porque se nós fizermos bem a primeira parte do texto, a segunda parte, que é o problema, não terá, ou então será mais fácil de ser então sanado em função daquilo que Paulo ensina antes do problema. Então vamos para o texto de 4 até 9, que é quando Paulo então se dirige aos irmãos de Corinto e traz uma palavra doutrinária para esses irmãos, no sentido de que eles reconheçam qual é realmente a centralidade da igreja. No versículo 4, Paulo está dando uma saudação aos irmãos de Corinto. Então no versículo 4 nós temos: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Todas as cartas de Paulo, quando ele vai se direcionar aos irmãos, seja para poder dar uma palavra, seja para poder também dar um aviso, Paulo sempre elogia os cristãos. Paulo sempre traz a eles uma palavra de encorajamento. E Paulo começa aqui dando essa palavra de encorajamento, dando essa palavra de elogio aos irmãos, no sentido de que estava sempre agradecendo a Deus a respeito deles. Mas o objetivo desse elogio, o objetivo dessa graça, no próprio versículo 4 fala a propósito da sua graça, ou seja, a propósito da graça de Deus, a propósito da graça de Cristo que nos foi dada, Ou seja, tudo aquilo que a gente tem feito é em função do propósito de Deus na sua vida. Foi feita pela graça que Deus colocou na vida de cada um de nós. Ou seja, o dom que a gente tem, ou então a casa que a gente tem, ou então o emprego que a gente tem, foi colocado pela mão de Deus e pela graça de Deus na vida de cada um de nós. E aí Paulo então agradece a Deus por Deus agir na vida dos cristãos. Então, de qualquer forma, mesmo que o cristão de Corinto, mesmo que cada um de nós tenhamos a nossa vida tranquila, mas isso é em função da graça de Deus dentro de cada um de nós. Considerando também que essa graça de Deus é também a salvação que Deus deu a cada um de nós, e é justamente isso que faz com que a gente seja uma pessoa, vamos dizer, bem-sucedida, vamos dizer dessa forma, por enquanto. Mas aí, no verso 5, Paulo continua dizendo: porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda palavra e em todo o conhecimento. Paulo fala que nós somos enriquecidos em tudo nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Nós somos enriquecidos na pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo. Voltamos ao versículo 4. Aquilo que a gente tem então não foi por nosso próprio mérito, mas foi pela ação de Deus na vida de cada um de nós. Da mesma forma, Paulo também está dizendo que as riquezas que os irmãos tiveram não foi por causa dele como missionário, não foi por causa do esforço dele como missionário, mas foi porque Deus deu a cada um de nós aquilo que nós necessitamos, aquilo de que nós precisamos. Então, no momento de hoje, o que a gente tem é tudo que o Senhor pode dar para nós. Aquilo que a gente tem nesse momento de hoje é tudo aquilo que a gente necessita para esse momento de hoje. E isso, então, vem de Deus. Então, Deus nos enriquece a cada dia de acordo com cada dia. De acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida naquele dia. Não foi por causa de Paulo que eles conheceram o Evangelho, não foi por causa de Paulo que eles são o que são. Mas eles são o que são porque Deus agiu na vida de cada um deles. Deus deu a cada um deles a riqueza que cada um necessitava. O próprio Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala isso. Diz lá o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então Ele nos enriquece pela sua própria vontade. Colossenses 2,10 também Paulo diz a mesma coisa. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 2 Pedro 1, capítulo 3 também nos diz a mesma coisa. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Nesse texto de Pedro, Pedro coloca uma coisa a mais agora. Pedro coloca que o que Deus nos dá para a nossa vida e piedade é pelo conhecimento completo dele, do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala que em tudo nós somos enriquecidos, Paulo também fala que nós, na palavra, também somos enriquecidos em Deus. Então, para que nós possamos transmitir a verdade, no falar o nome de Deus, Deus então nos enriquece, Deus então nos capacita a falar em seu nome. Então, o enriquecimento é em tudo, e esse enriquecimento também é na própria palavra, que é o próprio momento em que nós escolhemos, em que nós temos para transmitir a sua palavra. Quando nós lemos Atos capítulo 4, versículos 29 e 31, no versículo 29 nós temos lá os apóstolos orando, pedindo de Deus que Deus desse a eles intrepidez para falarem. E no versículo 31 de Atos 4, Deus dá então a resposta. Diz lá no versículo 31 de Atos 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus em nós é de Deus. Deus é que dá e enriquece em nós a sua palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, nos diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus nos enriquece no sentido de nós termos a palavra certa, no momento certo, para falarmos aquilo que Ele tem para ser falado. E é essa diligência, é nesse momento que nós começamos a aprender também a dar valor à sua palavra, a dar valor à Bíblia que nós temos, que é nada mais e nada menos a capacitação que Deus também coloca diante de nós.
2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então Deus nos enriquece com a sua palavra, nos proporciona a sua palavra, mas mesmo assim é necessário que nós tenhamos vontade e disposição para estudar a sua palavra. Mas Paulo fala também nesse mesmo versículo 5 que Deus em tudo Ele nos enriqueceu, na palavra Ele nos enriqueceu e também no conhecimento Ele nos enriquece. No conhecimento é o entendimento necessário daquilo que Deus nos fala. É o conhecimento necessário, é o entendimento necessário para que a gente possa então falar para os outros com certeza daquilo que nós vivemos e daquilo que nós temos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo fala, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Deus nos capacita na palavra, mas Deus também nos dá o entendimento, o conhecimento necessário da sua palavra para podermos então, com esse conhecimento, com esse entendimento, pregarmos o Evangelho. Então essa bênção do conhecimento, essa bênção da palavra, nada mais é do que para a evangelização. Mas de novo, assim como no versículo 4 a centralidade disso tudo é Cristo, também no versículo 5 a centralidade disso tudo é Cristo. Tudo isso vem de Deus por meio de Cristo. No verso 6 ele fala, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, assim como a salvação tem operado em nós aquilo que nós falamos. O efeito da pregação é que é a garantia da veracidade daquilo que nós pregamos. Mas isso também vem por meio de Cristo, é o testemunho de Cristo em nós. Esse testemunho, então, é a vivência da salvação que Ele opera em nós. Mas Ele é o agente, de novo no verso 6, Ele é o agente principal desse testemunho. No verso 7, Paulo continua, já que Cristo é o nosso testemunho, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que não nos falte. Este é o resultado. Este é o resultado quando Cristo fala por nós, ou então quando Cristo fala em nós, este é o resultado. Nenhum dom vai nos faltar. Nenhum dom vai nos faltar. Não vai nos faltar o dom da salvação, não vai nos faltar os dons de Deus em geral, e também não vai nos faltar os dons que o Espírito Santo nos dá, nos concede. Na verdade, Paulo também está tratando aqui nesses dois textos dessa soberba que os crentes de Corinto estavam tendo por eles terem dons. E aí Paulo está dizendo que esse dom nada mais é uma coisa que Deus dá por meio do seu Espírito. Dá ao cristão sem considerar a sua maturidade, dá ao cristão sem considerar a sua espiritualidade, mas ele dá ao cristão no momento que ele aceita a Cristo, e aí ele passa então com esse dom que recebeu, passa então a edificar a igreja. Passa então a fazer com que a igreja, por meio dele, venha também a crescer e contribuir com a unidade que ele pede a partir do verso 10. 1 Coríntios 12, de 4 a 7 e o verso 11, é que ele coloca justamente essa questão do dom que o Espírito Santo dá para cada um de nós, de forma individual, sem colocar a condição, dá para que nós então possamos usar o proveito da igreja, o proveito do crescimento dos irmãos que estão conosco, vivendo naquele momento na igreja onde nós estamos e onde nós congregamos. Mas nesse mesmo verso 7, além de não nos faltar nenhum dom, nós aguardamos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós estamos aqui fazendo com que a igreja cresça, nós então aguardamos a volta de Cristo para vir nos
buscar a sua igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo fala: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2, fala também dessa bênção futura. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele é que nos garante essa bênção futura. De novo, quem não nos deixa faltar é Cristo, é Deus por meio de Cristo. E quem vai nos fazer aguardar essa revelação também Cristo. E aí no verso 8, Paulo fala: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a nossa vida cristã não depende de nós, mas depende da presença de Deus, da presença de Cristo na vida de cada um de nós. Como Cristo nos enriqueceu, como Cristo nos enriquece, como Ele dá a cada um de nós a sua graça e tudo aquilo que nós precisamos. Esse verso 8, Cristo dá a garantia de que Ele vai cuidar de nós até o último momento da nossa vida. Esse versículo nos garante que nada vai nos faltar até o último momento de nossa vida. E aí, esse nada vai nos faltar vai fazer com que nós sejamos, então, irrepreensíveis. Ou seja, vai fazer com que nós sejamos sem culpa. Vai fazer com que nós sejamos inocentes no dia do Senhor, que é o final desse verso, que é o final desse verso 8. Ou seja, se nós nos mantermos irrepreensíveis, inocentes, sem culpa, ninguém vai acusar nada contra nós. Porque, de acordo com Romanos 8,33, é Deus que nos justifica. Ele não deixa que nada venha contra os seus eleitos. E aí o verso 8 termina então, nós vamos ficar irrepreensíveis até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, que refere-se então à vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E Paulo coloca essa questão muito tranquila lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Paulo fala como isso vai acontecer, como isso vai ocorrer. E aí, no capítulo 5, versículos 1 e 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo fecha esses acontecimentos dizendo uma coisa muito importante, e que nesses dias a gente vê muitas pessoas buscando esse tipo de situação. Paulo fala nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Por isso é que nós precisamos viver de forma irrepreensível, porque nós não sabemos o momento da volta de Cristo. Embora muitos gostem de fazer conta, vai ser o ano que vem, vai ser daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas Paulo está dizendo: irmãos, não vivam com essa angústia. Se o irmão conseguir viver de forma irrepreensível, se o dia for amanhã, muito bom. Se for daqui 1 ano, muito bom. Se for daqui 80 anos, muito bom também. Porque a nossa vida continua irrepreensível. Não vai alterar se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã. Se a minha vida continua diante dos propósitos de Deus. Mas de novo, no versículo 8, quem confirma, quem vai nos manter irrepreensíveis, o dia do Senhor é o Senhor, é Cristo. Ele ainda continua e é o centro desse versículo 8. E no final do versículo 9, Paulo vem com o seu último ensinamento antes de começar a colocar o problema. Então ele fala no versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
fiel é Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu nos versículos 4 até o versículo 8, como Paulo coloca, Deus é fiel. Ou seja, Deus merece a confiança. Por quê? Porque Deus sempre faz o que Ele diz. E Deus sempre diz o que faz. Deus vai sempre manter, Cristo vai sempre manter as pessoas ligadas a Deus. As pessoas, quando se ligam a Cristo, se ligam a Deus. E Deus promete aqui que Ele vai confirmar a cada dia, vai cuidar a cada dia. A sua soberania e a sua promessa é imutável. E aí, a nós cristãos, essas promessas, elas são asseguradas por meio da graça, da salvação que cada um de nós recebeu. Então, fiel é Deus, Ele merece a confiança. E não só merece a confiança, Ele é o único em quem nós podemos colocar a nossa confiança. E aí no mesmo verso 9, pelo qual nós fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo nosso Senhor. Fomos chamados para a salvação, fomos chamados para o céu, fomos chamados para estarmos em comunhão com Ele e também comunhão nele. Então, nos versos de 4 a 9, Paulo então traz aos cristãos quem é o centro da igreja, quem é o principal da igreja. Em todos os versos, Paulo deixa claro, Cristo é o principal da igreja. Aí, depois disso, depois que ele espera que os irmãos entendam que Cristo é o principal da igreja, aí ele vem colocar então o problema que é dos versos 10 a 17, que foi o que nós lemos. Ou seja, na igreja de Corinto isso não estava acontecendo. Ou seja, o principal da igreja não estava sendo Cristo, como Paulo havia ensinado e colocado nos primeiros versos. Aí fica mais fácil agora de Paulo colocar o problema para os irmãos. No verso 10, então, que foi o que nós lemos no início, então agora a gente já pode falar nele com mais tranquilidade, porque agora fica mais fácil de colocar a questão, ou colocar o problema. E Paulo começa então, rogo-vos irmãos. Paulo está aqui suplicando aos irmãos, chegando de forma íntima para com os irmãos. Só que ele roga pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo já falou lá atrás que Cristo é o único. Cristo é o único nome que se firma na igreja e sobre a igreja. Então, por causa dele, por causa disso, por ser o único nome, Paulo então roga em nome de Cristo. E aí ele fala, rogo em nome de Cristo que faleis todos a mesma coisa. Quando Paulo diz aí para falar a mesma coisa, Paulo está dizendo então para que todos os irmãos tenham a mesma doutrina, sejam unidos na mesma doutrina. A doutrina, essa unidade doutrinária clara, é que nós encontramos no estudo e na leitura da própria palavra de Deus. A unidade, essa clareza doutrinária é que mantém a unidade da igreja. Lá em João capítulo 17, versículos 21 a 23, na oração sacerdotal de Cristo, ele coloca justamente essa questão da necessidade de sermos uma unidade. Assim como Cristo é unidade com o Pai, a igreja também precisa viver essa unidade, ter essa unidade e também ser unidade com Cristo. Então o que diz lá nos versículos 21 a 23 de João 17? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na verdade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se nós não nos comprometemos com essa doutrina, a igreja falha. Se nós não buscamos doutrinas diferentes, doutrinas novas, daquelas que não estão na palavra de Deus, a igreja também falha, a igreja cai, a união na igreja se perde. E aí Paulo continua dizendo que
que nós temos essa mesma unidade, Paulo fala que essa mesma unidade impede a divisão. Então ele fala lá, para que, e que não haja entre vós divisão. Se a unidade é doutrinária, não vai haver divisão. E aí ele continua dizendo, antes sejais inteiramente unidos. A ideia que Paulo está trazendo aqui de inteiramente unidos é de juntar algo que estava quebrado. A igreja de Corinto estava dividida. Então Paulo está dizendo, irmãos, vamos juntar os cacos e fazer uma coisa nova, de tal forma que esses cacos não venham a se quebrar novamente. Então, inteiramente unidos que Paulo pede é justamente essa ideia de trazer, acabar essa divisão. Cada um é um caco, agora é necessário que esses cacos se juntem e tornem algo novamente inteiro, não se quebre, ou seja, não continue quebrados. E aí Paulo fala que essa união precisa ser de duas formas. Então ele fala, na mesma disposição mental. Paulo quer que a união que essa união comece de forma interna, ou seja, mesma disposição mental a minha mente precisa estar de acordo com a doutrina de Cristo. A minha mente precisa estar unido na verdade pelas crenças e convicções que eu tenho por meio da palavra de Deus, por meio da leitura da palavra. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma união interna, Paulo fala também que essa união tem que ser no mesmo proceder, no mesmo parecer, no final do versículo 10. Nós precisamos estar intimamente ligados no mesmo parecer. O que é o mesmo parecer? São as minhas decisões, é o meu exterior. É o que eu externo quando eu chego às minhas decisões. As minhas decisões tomadas, então, devem espelhar a verdadeira doutrina de Cristo. Ou seja, a minha maneira de viver, que é o meu parecer, precisa estar de acordo com a doutrina de Cristo. É o que nós vemos em Atos 4:32, quando a igreja vivia esta unidade interior e também exterior. O versículo 32 de Atos 4 coloca justamente isso. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Nós vemos nesse versículo a união interna de coração, de mente, e também vemos a união externa de procedimento, de parecer diante das pessoas. E a única fonte dessa unidade é a palavra de Deus. A única fonte dessa unidade é essa doutrina firmada na pessoa de Cristo Jesus. E aí no verso 11, que nós já lemos, ele coloca o quê? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Paulo está dizendo que, infelizmente, ele ouviu que há brigas. Contendas é brigas. Havia divisões, havia facções na igreja. A igreja estava se movendo pela emoção. E de acordo com Gálatas 5:20, são obras da carne. E aí Paulo continua no verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Quando Paulo começa dizendo cada um de vós, Paulo está dizendo que basicamente a igreja toda estava vivendo esse problema. Ou seja, o problema já havia espalhado por entre boa parte da igreja. Então, boa parte da igreja estava escolhendo ser discípulo de alguém. Então, quando Paulo fala, nós dizemos eu sou de, é a mesma coisa dizer que eu sou discípulo de alguém. Então, lá tinha discípulos de Paulo, discípulos de Pedro, discípulos de Apolo, e uns que achavam que não estava bonito não, discípulos de Cristo. Talvez aqueles que falaram que eram discípulos de Pedro, pode ser que tenham gostado da pregação de Pedro mais que a dos outros. Pode ser que Pedro seja a pessoa que o batizou, e é normal nós falarmos que
que o meu pastor é o pastor que batizou, que me batizou. Esse geralmente a gente costuma usar esse termo também nos nossos dias. Mas lá cada um então resolveu escolher o seu partido, vamos assim dizer. É como se nós tivéssemos ali na igreja 4 partidos, cada um então com o seu grupo específico. E isso não estava levando ao fortalecimento da igreja. Então, como cada um escolheu um para seguir, de acordo com aquilo que ele achou de bom naquele missionário, então eles brigavam entre si para ver qual era o grupo que era o mais certo, ou então o mais correto, o que tinha mais bênçãos, vamos assim dizer. E aí Paulo, no verso 13, sabendo dessa divisão, dessas brigas internas, que isso acontece, quando cada um escolhe um grupo para poder comungar e desconsidera os outros, aí Paulo vem no verso 13 e coloca a pergunta que leva a resposta a pensar lá nos primeiros versículos. Acaso Cristo está dividido? Ou seja, acaso Cristo foi dividido em parcela? Um pedaço de Cristo está com Pedro, um pedaço de Cristo está com Apolo, um pedaço de Cristo está com Paulo, um pedaço de Cristo está lá no grupo de Cristo. Será então que Cristo foi dividido? Aí Paulo continua. Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está falando aí, de acordo com o que ele falou dos versículos 4 até 9, que nenhum líder humano merece a nossa fidelidade. A nossa fidelidade precisa estar no principal da igreja, que é Cristo. Quando nós colocamos a nossa fidelidade, quando nós engrandecemos os nossos líderes, isso aí só vai levar então à formação de grupos, só vai levar então a disputas, a contendas, e então a igreja acaba ficando dividida. Então aí nós vemos aquela noção que Paulo gosta muito nos seus textos de falar, a questão da unidade, assim como o corpo é um, embora muitos membros, mas todos trabalham por bem comum, a igreja também precisa trabalhar dessa forma. E aí ela pergunta, Cristo está dividido? A sua igreja está dividida? Aí é claro que não. Ele mesmo responde. Em 1 Coríntios 10, 17, ele responde essa pergunta. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Somos um. Efésios 4, de 4 a 6, também um texto conhecido. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só, um só, um só. É unidade. E esse um só é Cristo. E aí ele faz a mesma pergunta. Será que eu que fui crucificado em nome por vocês? De novo, Paulo traz que a cruz de Cristo é que é o centro da mensagem. Ninguém conseguiu e conseguiria fazer o que Cristo veio fazer, que é morrer na cruz para realizar a sua obra. Da mesma forma que Paulo pergunta se foi crucificado, Paulo também pergunta em relação ao batismo. Porventura, batizados fostes, em nome de Paulo? Nós somos batizados em nome de Cristo. E por isso, Cristo é que merece a nossa lealdade e a nossa fidelidade. Nessa questão do batismo, Paulo relembra nos versículos 14 até o versículo 16, como nós já lemos, nós vamos ler, de 14 a 16, Paulo está dizendo que ainda bem que ele não batizou quase ninguém lá em Corinto. Ou seja, ele está dizendo assim, graças a Deus, eu pensei que meu ministério lá não foi bom porque eu não batizei muita gente. Agora que eu vi que Deus agiu em cima desse intermédio.
Ou seja, ainda bem que Deus não me permitiu que eu batizasse muitos lá, para poder ter força para falar. Veja bem, para poder ter força para falar. Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês aí, para não ser também um líder, para não ser também, vamos dizer, entre aspas, endeusado por alguns que eu batizei, e serem considerados apenas como se eles fossem o grupo correto, a facção correta. No verso 17, então, que é o último verso, Paulo coloca qual foi o princípio que Deus colocou na sua vida. Aí Paulo inicia: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que a essência da sua comissão, lá quando ele foi chamado por Cristo lá no caminho de Damasco, não era administrar nenhum rito, mesmo que esse rito seja importante como o batismo é. Paulo está dizendo que Deus não enviou ali para poder formar um grupo de batizados ao seu redor. Paulo está dizendo que não foi ali para formar uma facção para estar ao seu redor. Essa não foi a finalidade de Cristo, que Cristo o chamou para estar ali com aqueles irmãos. Mas ele diz que Cristo o chamou para pregar o Evangelho. Essa é a essência de Paulo ali naquele lugar. A essência da comissão de Paulo era pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é a função primordial que Cristo dá a cada um de nós. Quando nós lemos lá em Marcos 3,14, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A missão de Paulo, a essência da missão de Paulo, assim como a essência da missão de todos nós, é de justamente levar as pessoas à unidade de Cristo. E aí, quando Paulo foi chamado, foi colocado isso para ele. Quando nós vemos Atos 26, de 15 a 18, nós temos lá a hora quando Paulo foi comissionado por Cristo para ser o seu missionário, né, aos gentios. No versículo 18, a finalidade, no versículo 18 de Atos 26, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo foi chamado para abrir o olho das pessoas, abrir o entendimento das pessoas. E quando as pessoas abrem os seus olhos, quando as pessoas têm o entendimento correto, as trevas somem e a luz então toma conta dessa vida. Então foi para isso, essa era a missão principal de Paulo. Mas aí Paulo fala assim: Deus me chamou para pregar, mas eu não vou pregar com a minha própria eloquência. Paulo era uma pessoa estudada, vamos dizer assim, tinha um curso superior, tinha pós-graduação, mas Paulo está dizendo que se ele pregasse com a sua palavra, com a sua retórica, ele também teria grupos na igreja. Se Paulo pregasse de acordo com o seu conhecimento, ao invés de levar homens a Deus, ele levaria homens para ele. E aí Paulo está dizendo: não, eu não prego. Eu não prego com a minha sabedoria, com o meu conhecimento de estudo, mas eu prego com o entendimento, lá no início, com o entendimento, com o conhecimento da palavra que Deus coloca dentro de mim. E aí Paulo justifica: por que eu não prego com o meu diploma? Porque se eu pregar com o meu diploma, eu vou anular a cruz de Cristo. Porque aí as pessoas vão seguir a mim por aquilo que eu falo, mas não vão seguir a Cristo por aquilo que ele fez. Então aí Paulo está dizendo: eu prego aquilo que Cristo coloca no meu coração, porque isso faz com que a cruz de Cristo continue sendo a essência, o principal da sua graça. Porque se eu falar por mim, eu vou colocar os meus expedientes e aí Cristo então vai ficar para trás. Então nós temos um problema colocado que os cristãos viviam, mas Paulo traz
junto com isso, para que os irmãos entendam a necessidade de centralizarem a Cristo. Então podemos fechar isso com duas simples observações. Primeira observação, que nós saibamos reconhecer que Cristo é a nossa maior referência e identidade. Cristo é que precisa estar diante de nós. E a segunda coisa que nós não podemos esquecer é que, mesmo Cristo sendo a referência, a identidade, nós precisamos também reconhecer e apreciar o valor dos irmãos que estão à nossa volta. E aí, quando nós reconhecemos e apreciamos o valor dos irmãos, nós então estreitamos os laços de comunhão e cooperação. E aí, se nós estreitarmos os laços de comunhão e cooperação e reconhecermos o valor que cada um tem, não vai haver desunião na igreja. A doutrina de Cristo continua porque nós reconhecemos Cristo como única referência e vivemos isso em união com os nossos irmãos a cada dia, mantendo a igreja firme na rocha, que é Cristo. Que Deus então possa nos abençoar e que possamos, na leitura dessa lição 6 lá na revista, possamos também encontrar outras lições, outras formas, mas que Deus então nos ajude, nos abençoe e nos dê capacidade de esperar nele, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas que nós tenhamos a sabedoria de Deus de viver cada dia agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem nos concedido, mesmo nesse tempo de dificuldade. E buscar nele, né? Buscar nele e aprender nele cada dia. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado aos irmãos e que nós possamos manter a nossa comunhão cada dia mais forte. Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmãos. Até mais. Que oportunidade incrível, né, meus irmãos? Podemos estudar a palavra de Deus. Obrigado, irmão Stanislau, diácono aqui na nossa igreja, pelo tempo que você investiu no estudo da palavra e na aplicação desta palavra também para nós nesta escola bíblica dominical. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua família, abençoe a sua vida, seu trabalho e que Deus continue sustentando o seu coração firmado sempre na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um grande abraço, uma boa semana a todos, em nome de Cristo.